Bom dia a todos. Mais uma vez, com grande ansiedade, nós estamos aqui na casa do Senhor e também entrando na sua casa. Gostaria de dar boas-vindas a você que já está na nossa página, Raquel Albuquerque, a Hilda, Maria Guedes, se não me falha a memória. Sejam bem-vindas à nossa página. Compartilhe a nossa página, com certeza você tem feito isso com seus amigos e com seus irmãos. E é tão bom nós estarmos na casa do Senhor, louvando ao Senhor por tudo o que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer na nossa vida também. Como sempre, nós estamos em culto, estamos na casa do Senhor, a nossa igreja ela não parou, e não podemos parar nunca, a obra do Senhor não pode parar. Talvez as pessoas pararam, mas a obra do Senhor não parou. Na quarta-feira, irmãos, olha que coisa tremenda isso aqui, só vem ao culto quem não quer. Quarta-feira, 15 horas, uma reunião de oração. Às vezes nós só temos 5 pessoas e podem vir 30 e sentar num espaço separado. Então, se você vem, reveja os seus conceitos. Quinta-feira, às 19h30 também, a igreja não parou. Estamos aqui também, com um pequeno grupo, dá menos de 30. Você pode vir, estamos todos separados, tem álcool gel, todo mundo de máscaras também. Domingo, 9 horas, estamos aqui também. Pequeno grupo, 30 pessoas, como o decreto. E domingo às 19 horas. E hoje nós teremos uma programação especial das mulheres da nossa igreja, às 18 horas, 17 horas. Lembrando também que você é membro da nossa igreja, a nossa campanha de doação de alimentos, ela não parou. Precisamos, irmãos, atender as famílias carentes, principalmente os membros da nossa igreja. Outro fator interessante também, com relação ao seu dízimo e a sua oferta. Estamos aqui, a casa do Senhor aberta. Você pode vir orar ao Senhor também com o seu dízimo, com a sua oferta também. E também você pode fazer uma contribuição na nossa conta, que já está passando aí no Banco Itaú. Se você está nos vendo também, se quiser contribuir para o nosso ministério, será de grande ajuda a sua oferta para a obra do Senhor. Sabemos que a obra do Senhor não pode parar. Até Jesus voltar, nós estaremos aqui reunidos como igreja do Senhor. Quando Ele vier, virá nos buscar. E a palavra do Evangelho hoje continua sendo essa. A mensagem do Evangelho é essa. Breve Jesus voltará. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque nós estamos aqui na Tua casa, adorando, louvando ao Senhor, sendo gratos a Deus, principalmente pelo dom da vida. Obrigado, Deus, porque nós acordamos hoje, nós estamos respirando, Deus, é tão bom isso. E nós podemos, ó Deus, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Deus, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja. Ó Deus, muito obrigado por tudo. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos adorar ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Você pode cantar conosco também. Estamos em espírito, né? Adorando ao Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar. Prazer é te louvar, meu
meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor em espírito e em verdade. Te adoramos, em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 11 até o 22. 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 22. Essa semana eu recebi uma frase que me chamou muita atenção e mexeu muito comigo, um pensamento. E nessa frase eu coloquei até no grupo da igreja, nosso grupo do WhatsApp. Diz que um pastor chegou perto do outro e perguntou para ele, estava muito preocupado, né, com os membros da sua igreja nesse momento de crise. Aí esse pastor respondeu para ele o seguinte: eles estão vivendo na época dessa crise, dessa pandemia, como você os ensinou. Isso me chamou muita preocupação, me levou muito a refletir muito. Desde quando eu cheguei aqui em Pouso Alegre, na Igreja Batista Betel, eu lembro que meu início aqui, eu preguei muito sobre a unidade da igreja. Esses irmãos lembram disso. Praticamente foi todo o livro de Efésios, Filipenses, Colossenses. Falei muito sobre a unidade da igreja. Quando nós estamos vivendo esse momento, estamos saindo desse momento, quando nós pensamos na unidade, no ensino do pastor, parece que muitos não entenderam. Muitos não entenderam. Alguns sumiram do grupo e até sumiram até hoje. Não apareceram até hoje. Outros se isolaram, nem um oi, nem nada nós recebemos. Tivemos uma brincadeira no grupo, os irmãos lembram disso, nós postávamos as nossas comidas, teve pastel, teve carne assada, teve um monte de coisa, angu, couve, costelinha, torresmo. Foi uma coisa muito boa. Mas pena que muitos não entenderam isso. E alguns se isolaram mesmo. Se isolaram mesmo. Eu lembro que no Dia das Mães, nós saímos só para entregar uma lembrança para as mães da igreja. Alguns a recepção foi muito boa. Quando a gente pensa naquilo que foi ensinado, que pena que muitos não entenderam a unidade da igreja. Que pena que aconteceu, que você se isolou. Que pena que nenhuma mensagem no grupo, quando começou, você não colocou. Nem um bom dia nós recebemos de você. Então isso me fez refletir no meu ensinamento. Então muitos não entenderam o que é a unidade da igreja. Não estou falando de uniformidade, da unidade.
eu fico só pensando quando nós voltarmos. Quando nós voltarmos, como será que você vai nos abraçar? Será que vamos abraçar? Será que você vai abraçar a gente? Você que se isolou? Como será o seu bom dia? Sua boa tarde? Ou sua boa noite? Se você se isolou? Se você não entendeu o que é unidade? Eu queria pensar com você justamente sobre isso. Qual é a sua escolha? E o texto nos leva a refletir que nós, como seres humanos, nós vamos ler o texto, nós vivemos de escolhas. Todo dia nós escolhemos algo. Escolhemos até o pão que nós vamos comer. Eu quero aquele pão, não, eu quero aquele outro. O ser humano vive de escolhas. Na nossa vida cristã também, isso é bem claro. E o texto é bem claro, lá no versículo 10, havia uma guerra entre a nação de Israel e os filisteus. E o versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 4, nos diz o seguinte, espero que você já tenha encontrado aí na sua Bíblia. Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado. Cada um fugiu para a sua tenda. Interessante. A derrota, fugir para a sua tenda. E o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. A arca de Deus, nós sabemos que a arca representava a presença de Deus no meio do povo. A arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Versículo 12. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração ele temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa este tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois ele era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Versículo 19. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que ajudavam disseram: não se desespere, você tem um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. 21. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o seu sogro e o seu marido haviam morrido. E ainda acrescentou, versículo 22, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. É interessante que logo nesse texto surge para nós uma pergunta, uma escolha também. Qual é o seu estilo de vida? Qual é o seu estilo de vida? No versículo 20 e 21 é bem claro com relação a tudo isso. O texto é bem claro. A glória de Deus foi embora. A arca de Deus saiu de Israel. A presença de Israel se foi. E quando nós pensamos em todo o contexto da nação de Israel,
Há dois nomes interessantes que definem muito bem isso, Icabode ou Ebenezer. Icabode nos diz: a glória de Deus se foi. Muitas vezes, se você escolheu isso na sua vida, você está dizendo: eu não tenho nenhuma glória, a derrota sempre virá na minha vida. Mas se eu escolho o Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor caminha comigo, e Ebenezer representa para nós uma pedra de socorro. E nós sabemos que essa pedra de socorro hoje é Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre será a pedra que vai nos socorrer. E qual tem sido a sua escolha? É interessante que Icabode é o nome do neto do sacerdote Eli, filho de Finéias. A glória se foi. E esse nome foi dado a essa criança por causa de um acontecimento. A arca, Israel perdeu a arca da aliança, onde toda a presença de Deus ali estava naquele simbolismo, e também Eli morreu ao receber essa notícia. E é um relato histórico, que foi uma das piores épocas da história de Israel. A arca de Deus saiu, a presença de Deus não estava ali. E é interessante também que quando nós vivemos isso, quando nós não escolhemos a glória de Deus, nós temos algumas atitudes nós praticamos quando a glória de Deus não está conosco, quando a pedra de socorro não está conosco. E é interessante que a primeira atitude, quando a glória de Deus não está conosco, isso nós podemos ver de uma maneira muito clara, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, olha como vive quem não tem a glória de Deus. E justamente o texto fala dos filhos de Eli. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. E Belial é tudo aquilo que é contrário ao Senhor. E o texto é bem claro: filhos de Belial não conheciam o Senhor. Filhos de Belial não conheciam o Senhor. Os filhos de Eli estavam ali no templo, ajudavam em tudo, mas eles não conheciam o Senhor. E a primeira característica de quem não conhece o Senhor é essa: eles praticam a maldade. A maldade está dentro do seu coração. Em Gênesis 19, versículo 4, há um texto interessante também ali. Os habitantes de Sodoma e Gomorra, que cercaram a casa de Ló, e o texto é bem claro, e eles gritaram, e antes que se deitassem, cercar a casa, e os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o mais moço até o mais velho, todo o povo de todos os bairros. Olha Juízes 19, 22 e 25. Olha o que os homens de Gibeá também são chamados: aquilo que não está na glória de Deus. Estando eles, alegraram seu coração. Eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em sua casa, para que o conheçamos. Então a primeira atitude de quem não tem a glória de Deus é praticar a maldade. E o texto é bem claro com relação a tudo isso. E outra atitude também de quem não tem a glória de Deus, e tudo isso nos faz refletir no momento que nós estamos vivendo hoje: não conhece a Deus. Quem escolheu não está na glória de Deus, logicamente não conhece a Deus. E o versículo de número 1 Samuel 2:12 fala justamente dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Talvez hoje, muitos estão frequentando há tantos anos a igreja, tem seu nome no hall de membros da igreja, talvez até brigam: eu sou membro dessa igreja, batem até no peito, a minha palavra é importante, participo até da Santa Ceia do Senhor, brigavam até pelos cultos, mas não conhecem a Deus. E o texto é bem claro: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. E esse conhecer ao Senhor
é ter um relacionamento com o Senhor, é ter uma intimidade com o Senhor. E olha o que o texto nos diz também sobre os filhos de Belial. 1 Samuel 2, versículo 13, 17. Olha que coisa tremenda isso aqui para nós. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiavam na cadeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava. O sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimar a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora o hás de dar, se não for por forças, a tomarei. Era, porém, muito grande. Irmãos, olha que coisa interessante isso aqui. Quem não conhece a Deus, olha a primeira atitude que eles fazem. Era, porém, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Uma atitude de quem não conhece a Deus, quem não tem relacionamento com Deus. E o texto é bem claro. Eles roubam o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Essa é uma atitude de quem não tem relacionamento com Deus, de quem não tem a visão de adorar ao Senhor com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. E outra coisa interessante também, quem não tem um relacionamento com Deus, 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, os filhos de Eli deitavam-se com as mulheres à porta da tenda da congregação. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Quem não tem um relacionamento com Deus, com a sua vida, ele tem profanado a casa de Deus. Então nós temos que ter uma atitude tremenda, uma posição muito séria, que nós temos que tomar. E outra atitude também, quem não tem um relacionamento com Deus, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 24, devido às suas atitudes maléficas, os filhos de Eli não tinham boa fama entre o povo de Israel. E ali chega um momento e diz: não, filhos meus, porque não é boa essa fama que eu ouço. Vocês fazem transgredir o povo de Deus. Quem não tem um relacionamento com Deus, quem não tem intimidade com Deus, é um mau exemplo para a obra do Senhor. E é interessante também que o texto é bem claro. Quando nós damos um mau exemplo para os outros, é porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. E a palavra de Deus é muito clara para nós nessa manhã. Ai de onde vem o escândalo? Ofni e Finéias não ouviram a voz do seu pai, não ouviram a voz de Deus, eles estavam com seu coração endurecido, não obedeciam aos conselhos, nem davam ouvidos à voz do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, nos diz o seguinte: pecando homem contra homem, os juízes o julgarão, pecando, porém, o homem contra o Senhor. Quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. É interessante tudo isso. Como nós podemos hoje definir quem somos nós diante da crise? Quem somos nós? Será que nós estamos tendo um relacionamento com Deus? Será que a Ebenezer de Deus, a pedra que é o nosso ajudador, a pedra que é o nosso consolo, a pedra que é o nosso conselheiro está conosco, que é Jesus Cristo? Tem muita gente que mostrou: não conheço Deus. Tem muita gente que nem apareceu. E tem muita gente como praticar a maldade nesse tempo. E é interessante também, se nós escolhemos tudo isso, tem consequências para nós, na nossa vida. O homem é fruto de suas escolhas.
o que eu escolhi vai acarretar algo tremendo na minha vida. E a primeira consequência, quem não escolheu ter um relacionamento com Deus, quem escolheu viver longe da glória de Deus, e o versículo de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, nos diz o seguinte: eles serão desprezados por Deus. E o texto é bem claro: os que honram ao Senhor serão honrados, porém os que desprezam ao Senhor serão desprezados. E é isso que a palavra de Deus nos coloca. Se eu honro ao meu Deus, com a minha vida, com tudo que eu sou, Deus vai me honrar. Deus nunca vai permitir que o mal chegue à minha casa. Aí eu passo a entender tudo isso. Quando eu honro meu Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo que Deus vai fazer, e irá fazer, será a meu favor, não contra mim. E é isso que a palavra de Deus nos declara. E outra coisa interessante também: quem não tem a glória de Deus, quem escolheu servir a sua própria carne. 1 Samuel capítulo 2, versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. O que eu entendo aqui, quem não escolheu a glória de Deus, vai perder a sua autoridade espiritual. E o texto é bem claro: o sacerdote, ele perdeu a autoridade sobre a sua casa, e por isso o Senhor cortou o seu braço e o braço da sua casa. E nós sabemos muito disso, que naquela época o filho continuava tendo juiz, mas porque Eli e seus filhos não tinham um relacionamento sério com Deus, eles perderam a sua autoridade espiritual. E outra consequência também, se nós não escolhemos a glória de Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículo 32 e o 36. Aqui está algo muito sério, irmãos. Muito sério. Passarão necessidades por causa da desobediência. E olha o que o texto nos diz: e verás o aperto. Versículo 32. Por causa da desobediência, a casa de Eli passou por necessidades, e verás o aperto da morada de Deus. Em lugar de todo o bem que houver de fazer a Israel, não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Versículo 36. Olha que coisa séria quando nós não escolhemos obedecer ao Senhor. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Já imaginaram? Quem não tem a glória de Deus passa por necessidade. Nós estamos falando aqui do povo de Deus. Quando nós olhamos a palavra de Deus é muito clara que nós não vimos, dentro do contexto bíblico, nenhum justo diante de Deus mendigar o pão. Isso é a promessa de Deus para nós. Mas o que é mais sério também, quem não está na glória de Deus, versículo 33, olha como a coisa é séria, irmãos. Quando nós não temos a glória de Deus dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. 1 Samuel capítulo 2, versículo 33, nos diz o seguinte: o homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos, para te entristecer a alma, e toda a multidão da sua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Encontramos algumas expressões aqui, talvez muito tristes: consumir os olhos, entristecer a alma. Isso significa que, se eu não tenho a glória de Deus, se a glória de Deus não está comigo, eu vou ter sérias dificuldades emocionais, em tristeza da alma, consumir os olhos, profunda depressão, angústia, tristeza, medo de tudo que vem, porque a glória de Deus não está comigo. E eu fiquei pensando nisso, né? Se nós analisarmos bem, nosso contexto evangélico, muita gente ficou em profunda depressão dentro de casa, com medo,
a angústia. E a pergunta para nós é essa: será que a glória de Deus está com você? Sendo que o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. E ainda o salmista declara: eleva os meus olhos para os montes. Cantamos tudo isso. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Declaramos isso, mas não vivemos isso. Não vivemos isso. Muitos entraram em profunda depressão, angústia, tristeza, se isolaram. E a pergunta para nós, para você que está nos vendo, ouvindo: será que a glória de Deus estava com você? Ou está com você? Se você viveu momentos assim, como teve gente com medo de morrer? Meu Deus! Pois morrer para o cristão é vitória. Nós vamos estar com o Senhor. A glória de Deus está com você. Não estou falando para a gente, ficar sem máscara, essas coisas. Né? Vamos preservar a vida. Mas teve gente que teve medo de morrer. Mas morrer para o cristão, Paulo deixa bem claro, é lucro. Eu vou estar com o Senhor. É uma escolha também. Estar ou não estar com o Senhor. E o desejo da igreja tem que ser esse, né? Volta, Senhor. Volta, Jesus. Volta, Senhor. Então não era para profunda depressão, não era para ter angústia, não era para ter tristeza. Pois nós sabemos que pela palavra de Deus, tudo isso iria acontecer. Então seria um grande motivo de nós nos alegrarmos, porque Deus está sendo fiel conosco, onde nós estamos vendo cumprir toda a palavra de Deus. E nós estamos felizes vivendo isso porque temos um relacionamento com Deus. Mas agora, quem escolheu servir ao Senhor? O que vai acontecer? Olha, eu escolhi servir ao Senhor, eu decidi ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Eu quero isso na minha vida, enquanto eu estiver aqui. Quer morramos, quer vivamos, vamos viver para o Senhor. Vamos viver para o Senhor. E a primeira coisa, quem escolheu realmente servir a Deus, ter um relacionamento com Deus, ele tem algumas atitudes também. E a primeira atitude, quando eu quero Jesus na minha vida, ele se converte de verdade. Em 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, olha o que é a primeira atitude que nós fazemos. Quando nós escolhemos ao Senhor, eu vou me converter a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, nos diz o seguinte: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração, tem que ser todo, vos converterdes ao Senhor, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Tirai do seu coração os deuses estranhos, preparai o seu coração para servir somente ao Senhor. Quando nós realmente convertemos a Deus, quando a glória de Deus está conosco, o nosso coração, ele se volta para o Senhor Jesus. A nossa necessidade é estar ao lado de Jesus, é buscar o reino de Deus. E é interessante também que quem converte mesmo, ele se afasta da idolatria, ele vive a escolha da pedra fundamental que é Jesus, que é o Ebenezer. Tirai de dentro do seu coração todos os deuses estranhos. E Paulo dá uma lista para nós em Colossenses: avareza, prostituição, miséria, tudo isso é idolatria. E Paulo dá essa toda a lista, e Samuel completa isso para nós. Tirai tudo isso, todos esses deuses estranhos que estão ocupando o lugar de Deus. Imagine que nessa época de pandemia, de crise, o Deus tremendo foi o medo, né? O medo foi idolatrado, o medo foi adorado. Será que realmente o Senhor está com você? Outra coisa interessante também, que o texto é bem claro: quem se converte, ele prepara o seu coração para o Senhor. Nós sabemos que dentro do contexto judaico,
o coração é a sede do pensamento, da vontade, dos sentimentos. Então, quando eu me converto de verdade, eu deixo de fazer a minha vontade e vou fazer a vontade de Deus. Aí nós vamos entender a oração do Pai Nosso, que o reino de Deus, ele passa a governar a nossa vida. Não deixemos, irmãos, que maus sentimentos nos dominem. Vamos nos submeter a todo mandamento de Deus. E é uma promessa de Deus para cada um de nós. Quando eu tinha 7 anos de idade, 7, 8 anos de idade, na Igreja Batista do Orão Reis, na época do pastor Francisco Mancebo Reis. Eu nunca vou esquecer uma pessoa na minha vida que teve um papel muito importante, foi a esposa do pastor Mancebo, Dona Hilda. Dona Hilda chegou e dizia o seguinte: tem que ser fiel. E o primeiro versículo que ela nos fez decorar foi: ser fiel até a morte, porque você vai ter um prêmio. Dona Hilda já estava nos preparando para esse momento. Fidelidade. Fidelidade no tempo de crise. Preparando o nosso coração para momentos difíceis. E outra coisa interessante também, quem se converte ao Senhor, quem escolheu Jesus Cristo, uma das coisas que ele faz também, ele confessa os seus pecados. Só pode haver uma verdadeira conversão se o homem confessar os seus pecados e retirar do seu coração todos os deuses estranhos que estão dentro dele. Irmãos, até a autoconfiança é um Deus. Se eu confio muito em mim, eu não confio em Deus. Se eu não confio que Deus vai suprir toda a minha necessidade, isso é idolatria. Se Deus não é capaz de fazer tudo isso na sua vida, qual a razão da nossa existência? E é interessante que a palavra de Deus é muito clara. Se com a tua boca, Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, porque eu já preparei meu coração, já tirei todos os ídolos estranhos que estão dentro do meu coração, agora eu vou crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Agora eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei para onde eu estou indo. E outro fator interessante também, nesse momento que nós estamos vivendo, se nós escolhemos servir a Jesus, nós vamos fazer o que está escrito em 1 Samuel capítulo 7, versículo 8. Nós vamos clamar ao Senhor. Não cesse de clamar ao teu Senhor, porque nós sabemos que tudo vem de Deus e para Deus. Eu fiquei pensando, que toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Nesse momento, você clamou ao Senhor? Você deu honras e glórias ao Senhor por tudo que Ele fez? Você fez isso? Você fez isso? Não cesses de clamar ao Senhor. E outro fator interessante também, quem escolheu ao Senhor? 1 Samuel capítulo 7, versículo 9. Está escrito lá: então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou um inteiro em holocausto ao Senhor. O crente que serve ao Senhor, ele terá de fazer sacrifícios. Um crente que serve ao Senhor, ele faz sacrifícios ao Senhor. Tem uma música que a gente canta, né? Talvez a gente não entende. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quem entrega ao Senhor, ele não brinca de igreja. Ele não brinca de igrejinha. Na minha época também, tinha uma musiquinha que a gente cantava, uma igrejinha de torre levantada. Abriu-se na segunda-feira, pior que a gente está vivendo isso, de gente não tinha nada. Uma igrejinha de torre levantada. Abriu-se no domingo, também de gente não tem nada. Só que a música cantava, né? Eis a meninada. Quem entrega a sua vida ao Senhor? Ele sacrifica ao Senhor. Ele tem prazer em estar na casa do Senhor. Ele vive
uma vida de oração. E nesta manhã, que você escolha a pedra, Ebenezer, que é Jesus. Que a glória de Deus esteja presente na sua vida, que nós possamos fazer a escolha certa. Eu quero estar na casa do Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero tirar todos os deuses estranhos do meu coração. Irmãos, nós temos um conceito errado de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. E nós temos que tirar tudo isso da nossa vida, para que possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. E Deus está nos dando mais uma chance de tomarmos uma decisão. Mais uma chance. Deus está nos dando. E uma chance igual a esta, meu amigo, meu irmão, você não vai ter. Porque breve Jesus está voltando. Quem você vai escolher? Eu quero servir Jesus de verdade. Eu quero ter um relacionamento com Jesus. Ou você vai deixar que a glória de Deus se afaste da sua vida. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado. Deus, sabemos que como nós temos que tirar do nosso meio, do nosso coração, tantos ídolos, ó Pai, que nós colocamos. O medo foi um ídolo, Senhor, a ansiedade, a tristeza. O dinheiro também foi. Ó Deus, pelo poder que é no nome de Jesus, ó Pai, prepara o nosso coração para que nós possamos servir ao Senhor. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos tem dado mais uma chance de nós estarmos aqui. E o nosso desejo, ó Pai, nós queremos escolher a Tua glória, Deus, que nos vai dar vitória durante a nossa existência aqui. Sabemos, ó Pai, e compreendemos quando nós estamos diante do Senhor, tudo o que acontece é para o nosso bem. E quando nós olhamos todo esse movimento no mundo, o Senhor já nos tinha alertado. O Senhor nos disse que haveria pandemias. Na Tua palavra nos deixa bem claro isso. E, ó Deus, isso não é momento de tristeza. Isso é momento de crermos que o Senhor revelou para nós tudo isso. Revelou tudo isso através da Tua palavra. O Senhor é fiel. E nós queremos ser fiéis ao Senhor até o dia em que o Senhor nos recolher, ó Deus. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado porque o Senhor está aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a Tua vida, Jesus. Uma chance igual a
chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Quando nós estávamos cantando essa música, vem na minha mente uma chance igual a essa. Uma chance no coronavírus. Já imaginaram isso? Uma chance igual a esta, talvez eu não vou ter mais nunca. Interessante isso, né? Interessante. Uma chance igual a essa de consertar minha vida com Deus, de ser fiel ao Senhor, sabendo que Deus não deixou faltar nada para nós. Uma chance igual a esta, talvez nós não teremos nunca mais. Nunca mais. Deus não deixou faltar nada. Amém. Olha que chance tremenda que Deus nos deu. Amém. E eu fiquei pensando, foi Jairo. Como eu gosto dessa história de Jairo, né? Jairo viu, ó, uma chance igual a essa, eu não vou ter nunca mais. Jesus está passando. Minha filha está morrendo. Vou lá, clamou para Jesus. Jesus vai na minha casa. Zaqueu, uma chance igual àquela, não teria mais na sua vida. Vou subir em cima daquela árvore lá, e Jesus vai passar ali. Não vou ter outra chance. E para nós, nossa geração, uma chance igual a essa, nós também não teremos nunca mais. É uma chance da gente consertar a nossa vida com Deus. Querido, você que está me escutando, você está me escutando aí? Se você tem sido infiel ao Senhor, essa é uma grande chance de você voltar a ser fiel com o Senhor. Uma chance igual a esta. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, é uma grande chance de você voltar para os caminhos do Senhor. Uma grande chance igual a essa que Deus está nos dando. Se você não tem confiado no Senhor, você está vivo até agora. E com certeza, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Compartilhe essa mensagem. Esteja conosco hoje às 17 horas, também às 19 horas. Mas escolha, a nossa escolha nesse tempo, preparar o nosso coração para servirmos ao Senhor. E que Deus assim nos abençoe. Amém.